professora Ana Letícia, considerando que o professor Edgar já participou do outro seminário, então, ok? Seguido o professor Edgar, depois o professor Renato. E aí eu só faço o fechamento porque eu estou na qualidade de representar orientador, mas eu posso falar um pouquinho, mas eu prefiro não falar, tá? Tá bom? Então, Ana, fique à vontade e obrigado pela participação. Oi, bom dia a todos de novo. Oi, Naira. Sempre falo Naira. A gente tem tido a oportunidade de conversar, né, na semana que você esteve lá em Campinas conosco, né, então já tinham lido o texto naquela oportunidade, já tivemos uma reunião com ela, então alguns dos aspectos que eu vou pontuar aqui, ela já estava ciente. Primeira coisa que eu queria falar é que eu acho o teu trabalho muito necessário e muito interessante. O trabalho com essas narrativas que de alguma maneira vão nos permitir tomar contato com pessoas que foram e são sujeitos chaves dentro da educação matemática aqui no norte do país e também no país como um todo, é uma coisa que precisamos fazer, né, dentro do nosso próprio campo. De novo, meus aportes, como os aportes de todo mundo, vêm a partir da trajetória que cada um vem fazendo. Então, desde os conhecimentos que eu tenho, desde a trajetória que eu venho trilhando, eu posso dar talvez algumas sugestões ou ideias, como todos aqui na banca. Eu fiz vários comentários no próprio texto que irei te mandar. Acho que, nesse momento, poderíamos tentar conversar do que, para mim, seriam dois grandes aspectos do trabalho, que eu acho que são aspectos que ainda precisam ser melhor problematizados e precisamos avançar nessas direções. A primeira tem a ver com a possibilidade de, talvez, construir no próprio texto uma perspectiva a partir da qual olhar a identidade. Eu li teu texto e tem algumas partes onde eu ficava me perguntando como é que isso tem a ver com o problema da Naira, né? Por que esse pedaço de texto está aqui? Por que esse autor está aqui? Como que essas palavras dessas pessoas se vinculam com o problema da Naira. Então, eu acredito que a gente, a partir dos nossos problemas, podemos trazer perspectivas teóricas múltiplas e que venham de outros campos, e eu acho que isso é muito saudável. Eu tenho feito isso em quase todas as minhas pesquisas. Mas isso não nos, isso não permite que a gente evite o trabalho de fazer aquela ponte entre o que esse autor que vem de outro campo está falando e meu próprio problema de pesquisa. Eu acho que ali é grande parte do trabalho do pesquisador, e aí onde você vai fazer seu aporte, né? Construir essas vinculações entre grandes autores que têm muito a nos dizer, têm muito a nos ensinar, e o teu próprio caso particular. Então, essa pergunta, né, de por que isso está aqui, como que isso está vinculado com o problema da Naira, foi coisas que eu fui vendo na primeira parte. Eu acho que o texto que você nos apresentou, como eu já te falei, de alguma maneira dá conta de uma pessoa que está envolvida num processo de doutorado, ou que envolve, num primeiro momento, fazer uma exploração, né, passar por vários teóricos e ir estudando, né. E eu acho que esses percursos iniciais são muito necessários, são muito saudáveis, mas no momento é preciso fazer não sei se a opção é a palavra, mas é preciso começar a elaborar um texto que permita ir construindo uma visão.
Então, nesse mesmo sentido, por exemplo, a respeito dos objetivos, né, que você elencou, eu acho que eles têm aspectos muito interessantes para ver das próprias narrativas, mas de alguma maneira fiquei me perguntando sobre algumas palavras que são utilizadas como sinônimos, mas que às vezes não sei se são. Então, se vais usar a palavra sujeito, a palavra indivíduo, a palavra saber, a palavra conhecimento, não é tudo a mesma coisa. Então, nesse sentido, eu senti a falta de uma perspectiva teórica que te ajudasse a elencar, talvez, essas pequenas, grandes palavras, né? Mas eu considero que esses nós que você colocou nesses objetivos são extremamente pertinentes para ter o trabalho, ou seja, a possibilidade de analisar os outros que contribuem, né, na trajetória profissional das pessoas, a possibilidade de analisar como é que os saberes da matemática entram nessa trajetória e como é que individualmente, diferentes experiências individuais entre aspas, porque individual não é nada, mas da vida pessoal de cada uma também contribuem, eu acho que são grandes eixos muito importantes, que tem grande coisa a ver com aqueles tripés dos quais estamos conversando aqui. Só que eu acho que talvez a gente precise fazer uma limpeza, talvez um pouco mais teórica, para que isso fique apresentado com um pouco mais de clareza. Então, por exemplo, o mesmo, qual é a possibilidade de realmente produzir uma articulação entre a perspectiva de Marcelo e a perspectiva da Lansky? São a mesma coisa? São articuláveis? Não são articuláveis? Coisa que a gente discutiu um pouco sobre isso. Então, você faz todo um passeio teórico e depois fica com o Marcelo e fica com alguma coisa da Lansky. Eu fiquei me perguntando, eu não sou especialista no Marcelo, né? Mas fiquei me perguntando se isso realmente era possível de ser articulável assim tão facilmente. E a outra grande pergunta que me ficou quando eu li essas definições, depois desse passeio, né, por diferentes conceituações da identidade, é por que essa definição das múltiplas que existem, que é um pouco o que temos estado discutindo nesses dias, é a que é mais útil para você com o dado particular que você vai analisar, né? Ou seja, essa já é uma pergunta bem mais pragmática, né? Dadas as múltiplas maneiras de analisar a identidade, por que você vai ficar com essa, né? A gente tem conversado, passei alguma bibliografia para você. Desde minha perspectiva, um conselho que eu daria seria trabalhar com perspectivas mais narrativas da identidade. Eu acho que essas conceitualizações permitem, ao mesmo tempo, trazer a complexidade, a fluidez da identidade, sem perder essas características que você marcou, mas, ao mesmo tempo, te permitem te orientar muito diretamente para o tipo de dado que você vai ter. Então, essa seria um pouco meu conselho em relação com as perspectivas. A segunda parte do que eu queria falar aqui tem a ver com os teus dados, né? Com aqueles memoriais mesmo, né? Algumas reflexões sobre isso. Você começa teu texto falando que você vai chamar os memoriais de narrativas, coisa com a qual eu concordo. Eu acho que esses memoriais são narrativas, sim. Ao ler os trechos dos episódios, você percebe que eles têm uma natureza narrativa. Contudo, para mim seria um exercício interessante de fazer, tentar, por exemplo, elencar certas rasgos, características da narrativa, do que é uma narrativa, para depois poder justificar que isso é uma narrativa. Né? Temos muitos teóricos que têm falado, tem a Klandin, tem a Connelly, que falam da ideia de temporalidade espacial, relação espaço-tempo. Tem várias dimensões lá que estão muito fortemente nos teus relatos. Então, eu acho que na parte, talvez, da metodologia, isso poderia ser trabalhado.
Eu acredito que são narrativas, sim. Simplesmente que seria talvez bom fazer esse pequeno exercício de fazer uma espécie de justificativa daquilo. Essas narrativas são, como todas, narrativas especiais, em termos de que foram construídos para uma audiência particular, né? O que, como o professor falava ontem, o que uma pessoa trans fala para um epidemiologista é uma coisa, o que essa mesma pessoa vai falar para um psicoanalista, para seu analista, é outra coisa. O que esses professores falaram deixaram por escrito, na verdade, para os membros da banca é uma coisa, né? Então, a consideração de como é que a audiência para a qual esses textos foram escritos entra também na Constituição, na maneira como eles deixam ter a sua identidade nesse texto, talvez poderia ser uma coisa para considerar também. E por último, o que a gente tem um pouco a ver com as perspectivas de identidade, né? Às vezes no teu escrito parece que você vai utilizar essas narrativas, parece como que você considerasse na sua pesquisa que essas narrativas são momentos onde o que refletem a identidade do sujeito. Então, a identidade do sujeito está aqui, e aqui está meu memorial, e aqui está refletido uma identidade. Às vezes, talvez poderia ser mais interessante, não sei, pensar que a construção do texto é o momento no qual os indivíduos constroem a sua identidade. Então, mais do que um reflexo, é a própria identidade se tecendo lá, né? E nesse sentido, é uma identidade que está sendo desenvolvida para umas pessoas particulares, que são os membros da banca, e trazendo o passado, o presente e o futuro, e construindo o sentido daquelas experiências passadas, mas também projetadas para uma determinada quantidade de pessoas, para uma banca particular, né? Em relação com a narrativa também, eu tenho visto, tanto na tua narrativa, eu gostei de você ter incluído teu próprio memorial lá, mas às vezes me chamou um pouco a atenção a utilização da palavra todos. Você quer ver todos os aspectos, todas as decisões, e eu falo, nossa, até que ponto uma narrativa consegue captar todo, né? Uma narrativa sempre é escrita por alguém, para alguém, né? E essa construção tem a ver com isso, né? Então, é o todo daquela situação, né? Mais ou menos, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Eu vou te mandar agora o texto. Mas eu acho que você tem um ótimo trabalho para fazer. Eu acho que esses dados são de uma riqueza que dá para fazer um ótimo trabalho. Eu acho que precisamos agora, que para mim precisaria fazer uma espécie de limpeza que possa também te guiar nas análises. Quando a gente trabalha com dados narrativos, como esses, como as entrevistas, quando a gente consegue fazer boas entrevistas, os sujeitos falam coisas maravilhosas. E a gente, como pesquisador, fica apaixonado por certos episódios. Sim. Agora, como é que você vai articular esses episódios para poder construir uma coisa que a gente chama de pesquisa, que vai acabar sendo a tua tese? Acho que para poder ter essa construção ainda é preciso talvez dilapidar um pouco algumas perspectivas para poder avançar na construção de uma coisa um pouco mais coerente. Parabéns. Muito obrigado, Ana. Ana, muito obrigado pela contribuição. Eu vou passar ao professor Edgar Carvalho, depois no final.